Então, gostaria de iniciar aí agradecendo o convite do Dr. João, meu conterrâneo aqui de Salvador, Bahia, e parabenizar pelo tema de escolha do Congresso, né, que é anatomia. Todos sabem que é a base para qualquer profissão que quer atuar na radiologia. Sem anatomia, sem o conhecimento anatômico, nós não vamos para lugar nenhum. Então, eu escolhi esse tema justamente por ser um tema que eu tenho uma bastante afinidade. Um dos serviços com o qual eu trabalho é um serviço de referência em exame de músculo esquelético aqui em Salvador. E eu me senti bastante confortável em trazer isso, também por outro motivo. Muita gente me pergunta sobre como é que estuda anatomia, né? Então, as pessoas geralmente perguntam sobre a anatomia topográfica, aquela que a gente estuda no livro, em peça anatômica, mas quando partem para a anatomia radiológica, realmente as pessoas sentem a dificuldade de identificar as estruturas anatômicas que elas viram ali no livro, no laboratório de anatomia, na peça anatômica, nas imagens. Então, eu trouxe para vocês, na verdade, uma metodologia que eu desenvolvi ao longo aí da minha carreira, para vocês conseguirem identificar os tecidos e as estruturas anatômicas nos exames de ressonância. Então, eu vou trazer para vocês os dois exames de ressonância de músculo esquelético, que são os mais solicitados no meio, que é o exame de joelho e o de ombro, tá? O primeiro é o de joelho e o segundo mais solicitado é o de ombro. Então, com esse conhecimento, vocês vão poder aplicar e identificar as estruturas de qualquer outro exame de músculo esquelético. Então, pessoal, a ressonância magnética ela é um método de radiodiagnóstico. Dentro da nossa área da radiologia, nós temos dois grandes grupos, que é o grupo de radiodiagnóstico, que são os exames onde a gente tem fins de diagnóstico e acompanhamento de patologias, e temos a área da radioterapia e dosimetria, que é uma área onde o paciente vai realizar um tratamento de neoplasias malignas, né? Então, a ressonância está dentro do radiodiagnóstico. Então, ela está em uma constante evolução desde o surgimento do método. Tanto na tecnologia, na questão do hardware, que são as peças, né? Temos gradientes hoje em dia muito mais potentes do que tínhamos antigamente. A própria inteligência artificial, que é a parte do software, né? Que vem surgindo e está cada vez mais presente na vida aí do pessoal que trabalha com da radiologia, seja nós operadores, ou até os radiologistas, né, que estão aí responsáveis na emissão dos laudos. Então, ela está em uma constante evolução e novos métodos híbridos já surgiram, como o híbrido da ressonância com a medicina nuclear, que é o PET-RM. Então, a ressonância magnética, dentre todos os métodos de radiodiagnóstico, ela é a que possui a melhor resolução espacial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela possui uma excelente caracterização tissular anatômica. Nós conseguimos identificar em uma imagem de ressonância, diferenciar os tecidos. Então, nós vamos saber o que é uma gordura, o que é um músculo, o que é uma água na imagem da ressonância, enquanto em outros métodos a gente não tem essa definição propriamente dita, né? Bom, a aquisição da imagem, assim como todos os métodos de imagem, elas passam através de processos físicos. Então, resumidamente, como ocorre na ressonância, a gente vai pegar desde a base até a formação da imagem. Então, eu gosto de dividir em um tripé. Então, a imagem da ressonância ela é formada através do campo magnético, que é proveniente do magneto aqui nessa imagem, né? Dentro do equipamento da ressonância, nós temos um magneto, que ele tem um campo magnético. No corpo do paciente, nós temos os átomos de hidrogênio, os prótons de hidrogênio, e o equipamento vai emitir uma radiofrequência que vai interagir, vai entrar em ressonância com os átomos de hidrogênio do corpo do paciente, e assim ele vai emitir um sinal. Então, esse sinal vai ser captado pelas bobinas, e aí sim nós vamos ter a formação da imagem. Então, o campo magnético vai interagir com os átomos de hidrogênio, a radiofrequência emitida também pelo equipamento vai fazer a ressonância desses átomos de hidrogênio, e nós vamos captar o sinal emitido pelos átomos de hidrogênio do paciente, e assim nós vamos formar a imagem no console aqui, através de diversos processos matemáticos aqui também. Bom, então, o que é importante a gente entender olhando na imagem da ressonância? Nós temos que entender um pouco de contraste tecidual e ponderações,
tá? Então, nós temos que saber que na ressonância magnética existem parâmetros intrínsecos que eles não podem ser alterados, pois eles são inerentes aos tecidos orgânicos. Isso quer dizer que sempre a gordura ela vai se comportar de uma forma na imagem, seja qual for a ponderação que a gente esteja olhando, a água sempre vai se comportar daquela maneira, claro que em condições normais, não patológicas, tá, pessoal? Sempre que eu falar aqui, não estou falando de patologia, estou focando na normalidade dos tecidos. Então, a gente tem essa certeza que os tecidos eles vão sempre se comportar da mesma maneira por conta desses três parâmetros intrínsecos aqui. Para quem gosta de física, aí já com certeza já deve ter visto essas nomenclaturas, que são o tempo de recuperação T1, o tempo de decaimento T2 e a densidade protônica. Então, todos os tecidos do nosso organismo, eles possuem esses três parâmetros intrínsecos que não mudam, certo? A gente não tem como alterar nem no equipamento quando a gente está realizando o exame. São inerentes à matéria orgânica do nosso corpo. Então, sabendo disso, nós temos as ponderações da ressonância, que são os diferentes contrastes da imagem. Então, eu trouxe um exemplo, que é o exemplo mais comum, que é justamente do tecido, né, do parênquima cerebral, para a gente entender. Então, cada tecido ele possui um tempo de T1 e T2 diferente. Justamente por isso, esses tempos diferentes de cada tecido, eles que vão determinar o contraste da nossa imagem. Então, por exemplo, uma imagem ponderada em T1 tem esse tipo de contraste do parênquima cerebral. Já uma ponderação T2 tem esse aspecto. A gente já percebe que na ponderação T1 o líquor tem um baixo sinal, ele está escuro aqui, né, na região dos ventrículos. Já na ponderação T2 ele tem um hipersinal, então a gente sabe que isso vai ser uma constante. E uma ponderação em dp, que é a densidade de prótons também. Então percebam que existe uma correlação entre o tecido e as ponderações. Então, nós vamos trazer esses conceitos e jogar para a questão do músculo esquelético. Antes disso, nós vamos ter que saber como analisar as imagens de ressonância. Tá? Então, a primeira coisa que a gente, quando bater o olho em uma imagem de ressonância, vai ter que identificar é o plano anatômico seccional. O que quer dizer isso? A gente vai ter que saber o corte da ressonância, para onde ele está indo, de onde que ele veio. Então, um corte sagital, ele vai dividir a estrutura em lado direito e esquerdo. Um corte coronal vai dividir a estrutura em parte anterior e posterior. E um corte axial ou transversal, ele vai dividir a estrutura em parte superior e inferior. Então, a primeira coisa que a gente vai bater o olho na imagem e identificar. Isso aqui é um corte sagital, um corte coronal, um corte axial. Segundo, a gente vai identificar o tecido de acordo com o sinal. Então, a gente vai ter que saber, né, como que a gordura se comporta na ponderação T1, como a gordura se comporta na ponderação T2, na ponderação DP, porque assim a gente vai conseguir identificar o tecido que a gente vai estar analisando. E quando a gente identificar o tecido, a gente vai saber a estrutura que a gente vai estar analisando ou então procurando na imagem. Então, na ressonância, nós falamos em sinal, né? Então, quanto maior o sinal da estrutura, a gente fala que a estrutura tem hipersinal, então ela está brilhando, tá? É o lado direito aqui. Então, quanto mais sinal a estrutura possui, mais branca ela vai aparecer na nossa imagem, né? A questão do contraste da imagem que eu estava falando. E quando a imagem tem baixo sinal, ela vai se apresentar na coloração preta. Isosinal a gente utiliza como forma de comparação. Geralmente está na parte aí dessa escala de cinza, mas a gente usa mais comparando. Essa estrutura tem hipossinal com relação à estrutura tal. Porque uma estrutura pode ter hipersinal e, ao mesmo tempo, eu comparar ela com a estrutura que tem um sinal maior do que ela. Então, quando eu comparo, ela tem baixo sinal com relação à estrutura que tem um sinal maior. Então, isosinal a gente utiliza em situações de comparação e em situações que o tecido possui um sinal bastante semelhante, que eu vou exemplificar para vocês também. Bom, a terceira pilar aqui que a gente vai olhar é justamente identificar a estrutura
que a gente está buscando na imagem. A gente identificou o corte, depois a gente identificou o tecido através do sinal e agora a gente vai identificar a estrutura anatômica. Então a gente tem que saber a diferença aí, ó, da anatomia topográfica, que é aquela que a gente estuda no livro, né, nos modelos anatômicos, e a anatomia radiológica. A gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente estudou previamente da anatomia topográfica e jogar ela na imagem para a gente buscar as estruturas, fazer correlações para que a gente consiga identificar as estruturas que a gente já estudou na anatomia topográfica na área da radiologia. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o que é que a gente vai analisar em uma ressonância de músculo esquelético? Todos os exames das articulações do nosso corpo. Então, existe exame dedicado para cada articulação do nosso corpo, tá? Então, cada exame, o médico radiologista, o médico solicitante, ele vai pedir uma ressonância daquela região específica. Então, o que é que a gente vai analisar nas imagens de músculo? Então, a gente vai conseguir analisar os músculos, tá? O tecido muscular, gordura, os ossos, tendões, ligamentos, cartilagens, líquido sinovial e os vasos também. Então, cada estruturazinha dessa que a gente vai analisar em uma imagem de ressonância, ela vai ter um sinal. Lembra que eu estava falando sobre a questão do sinal? Então, por exemplo, a gordura ela sempre vai ter hipersinal, tanto na ponderação T1, tanto na ponderação T2, tanto na ponderação DP. Já, por exemplo, a questão de líquido sinovial, na ponderação T1 ela vai ter um baixo sinal, na ponderação T1 ela vai ter um hipersinal. Então, de acordo com esses conceitos que eu apresentei para vocês, a gente vai conseguir identificar cada tecido quando a gente analisar a imagem na ponderação desejada. Bom, começando a falar da parte do joelho, trouxe para vocês aqui os planos anatômicos seccionais. Então, o sagital do joelho se apresenta dessa forma. Eu consegui identificar logo no iniciozinho, quando eu iniciei lá na carreira da ressonância, o sagital do joelho é o único plano dos três que a gente vai conseguir ver os três ossos aí do joelho, né, ao mesmo tempo. Então, esse aí é um corte sagital do joelho bastante medial aí, que está pegando o fêmur, a tíbia e a patela. O coronal também é fácil de identificar, a gente vai conseguir enxergar os dois meniscos, né, o tanto lateral quanto o medial. E o axial também é bastante fácil de identificar, né, o plano que é o plano mais redondo, digamos assim. Então, não é tão difícil de identificar os planos da anatomia do joelho, porque eles são bastante diferentes. Já do ombro, eu tive bastante dificuldade, muita gente me relata que tem dificuldade, e eu fiz uma analogia bastante interessante, que muita gente vai sair daqui hoje sabendo sagital, coronal e axial do ombro perfeitamente. Então, esses são os três planos, a forma que os planos da ressonância de joelho a gente visualiza. Trouxe também um protocolo rotina, só a título de curiosidade. Claro que esse protocolo ele pode mudar de acordo com o serviço, de acordo com o radiologista responsável pela parte de MSK no serviço, mas geralmente esse é um protocolo que é bastante utilizado em todo o Brasil. Um sagital T1, um sagital DP FAT7. FAT7 quer dizer saturação de gordura. Então, é uma ponderação DP que tem saturação de gordura. Ele vai retirar, vai suprimir a gordura do tecido. Então, tudo que é gordura, ele vai apresentar baixo sinal. Por isso que a imagem está escura, tá? Então, retirou o sinal da gordura da imagem, digamos assim. Por isso que a imagem está escura, tá? E o DP FAT7, um coronal DP FAT7 e um axial DP FAT7 também, tá? Os protocolos são montados para ver tanto a parte anatômica quanto a parte patológica. Justamente por isso que tem tantas sequências FAT7, para suprimir o sinal da gordura e ter uma maior acurácia na identificação de lesões. Bom, começar aqui a parte da anatomia, mostrar as principais partes anatômicas do joelho. Então, um macete que eu sempre falo com meus alunos é, primeiro, identificar as estruturas ósseas, que são as estruturas mais fáceis a serem identificadas. A gente sabe que o osso
nós temos a medula óssea amarela, então nós temos gordura ali na região central do osso, e a cortical óssea, né, basicamente formada por cálcio e vários minerais. Então, nós conseguimos identificar aqui o fêmur, tá? Então, a região do fêmur está com hipersinal, tá? Tá uma coloração mais clara, a medula, e a cortical, ó, ela está com baixo sinal, está bem preta, porque a gente não tem átomos de hidrogênio na cortical óssea. Então, ela se apresenta com baixo sinal, bem preta. Então, na região do joelho, o osso que é mais proximal é o fêmur. Na parte distal, nós temos a tíbia e na frente nós temos a patela. Então, aqui é um corte sagital, lembrando. Acho que eu não mencionei. Então, eu peguei um corte sagital bem medial que vai apresentar uma maior quantidade de estruturas. Outra coisa que é bastante importante de ser dita é que a gente tem que analisar todos os cortes da série. Como, por exemplo, essa série sagital de joelho, ela tem 20 cortes. Eu estou mostrando apenas um para vocês. Então, vocês não vão conseguir identificar todas as estruturas do joelho em apenas um corte, tá? Eu também trouxe o software para mostrar para vocês algumas mais estruturas, né? Facilitar a visualização, não ter só um corte, tá? Então, o fêmur, a tíbia e a nossa patela, que é o maior osso sesamoide do nosso corpo. Então, posteriormente à patela, com um sinal um pouco mais baixo, nós temos a nossa cartilagem da patela. Aqui no fêmur, nós temos também a cartilagem articular do fêmur, e aqui na interseção nós temos justamente a região onde a patela vai deslizar sobre o fêmur na hora que for ocorrer a extensão do joelho. Mais para cima aqui nós temos o tendão do quadríceps, né, se inserindo na patela. Mais para baixo aqui, ligando a patela na tíbia, nós temos o tendão patelar. Percebam que os tendões, assim como a cortical óssea, elas não possuem átomos de hidrogênio. Então, na ponderação T1, tanto na T1 quanto na T2 e na DP também, elas se apresentam, os tendões e os ligamentos, eles se apresentam com baixo sinal, bem pretos, diga-se de passagem. Então, é fácil de identificar os ligamentos e tendões de acordo com o sinal. Então, a gente identificou aqui o tendão do quadríceps, o tendão patelar, tá? Se inserindo aqui na cabeça da tíbia. Aqui, a inserção do tendão patelar. Bom, logo atrás do tendão do quadríceps, nós vamos ter o corpo adiposo pré-femoral, né? Bem na frente da diáfise do fêmur. Bem em cima da patela, nós vamos ter a gordura suprapatelar, que a gente encontra bastante alteração aí nos exames. Embaixo na patela, a gordura infrapatelar, chamada também da gordura de Hoffa. Nós encontramos bastante alteração aqui na gordura de Hoffa. Bem no centro, aqui a gente só está conseguindo enxergar o ligamento cruzado anterior, né, que está com um baixo sinal, digamos assim. A gente não está conseguindo enxergar o LCP aqui, que é o cruzado posterior, mas no coronal a gente vai enxergar melhor. Nós vamos ter aqui mais posteriormente a artéria poplítea, né? Está com o artefato de flow void, né? Por isso que ela está se apresentando aqui com esse sinal, né? Com baixo sinal. O fluxo está tão rápido da artéria que ele não consegue captar o sinal do sangue, então ele fica com esse aspecto com hipossinal. Temos também o corno posterior, um pedacinho do corno posterior do menisco lateral. Temos a veia poplítea, aqui logo posterior, né, mais externo da artéria poplítea, aqui com... Aí, ó, percebam a questão do sinal da estrutura. A artéria está com baixo sinal por conta do rápido fluxo. Já a veia, ó, que tem um fluxo um pouco mais lento, a gente já vê um sinal maior, está mais cinza, enquanto a artéria está preta, a veia aqui ela está um pouco mais cinza, tá? Posteriormente, nós encontramos vários músculos no grácil, sartório, semimembranáceo e o bíceps femoral. E mais na parte distal, nós temos o sóleo, poplíteo, os gastrocnêmios medial e lateral e o tibial posterior. Aqui é um corte mais lateral, perceba que a gente já consegue identificar aqui, ó, a fíbula. Então, em cima, aqui é o côndilo lateral do fêmur, embaixo a tíbia, e
mais lateralizado, esse corte aqui já pegou a fíbula. E se articulando aqui com a tíbia, né? A articulação tíbio-fibular. A gente já consegue enxergar também aqui o corno anterior do menisco lateral, o corno posterior do menisco lateral, a cartilagem articular, percebam que ela já tem um sinal menor do que o osso, né? Tá mais cinza. Aqui a gente consegue perceber um contraste de imagem bastante interessante. Ó. O osso com hipersinal, o menisco com hipossinal bem pretinho e a cartilagem, né, com seus padrões da normalidade, relembrando, né, ela está com um sinal intermediário entre o osso e o menisco. Então a gente vê a caracterização tissular anatômica bastante evidente aqui nesse corte. Temos aí a cartilagem articular da tíbia, mais superior aí o vasto lateral do nosso quadríceps, posteriormente o bíceps femoral, na parte da frente o tibial anterior, extensor longo dos dedos, posteriormente o gastrocnêmio lateral e o sóleo. Então, claro que não existem só essas estruturas, né? Mas essas são as principais e são as que possuem mais alterações quando o paciente tem algum tipo de trauma ou então alguma indicação do exame da ressonância. E sim, novamente, aqui já é um corte coronal, né, que vai dividir em parte anterior e posterior. Então, nós temos o fêmur mais proximal, a tíbia mais distal. Aqui nós temos o côndilo lateral do fêmur. Lembrem que a tíbia estava, a fíbula, desculpem, estava aqui desse lado esquerdo, né, que no caso é o lado direito do paciente. Então, por isso aqui é o côndilo lateral. E do outro lado, o côndilo medial do fêmur. A superfície articular, né, aqui do articulação, a cartilagem do fêmur e embaixo a cartilagem da tíbia, do outro lado da mesma forma. E também conseguimos enxergar com a maior propriedade os meniscos, o corno anterior e o corno anterior do menisco lateral e do outro lado o corno anterior do menisco medial. Entre eles, nós temos a eminência intercondilar, que é justamente onde se inserem os nossos famosos ligamentos cruzado anterior e o posterior. Nesse corte aqui, ó, a gente já consegue enxergar um pedacinho do LCP, um pedaço do LCA e um pedacinho do LCP. Os dois se inserem aqui na eminência intercondilar. Aqui mais na parte medial, ó, com baixíssimo sinal, ó, nós temos o ligamento colateral tibial. Então, ó, o ligamento colateral tibial. Mais superiormente, nós temos, ó, o trato iliotibial, que vem lá do quadril, da bacia, né? E vai se articular aqui também. Mais superiormente, alguns músculos, o vasto lateral e do outro lado, o vasto medial do nosso quadríceps. Perceba que o músculo ele tem um baixo sinal com relação ao tecido adiposo, né? A gordura mais lateralizada, aqui, né, nessa imagem coronal. E mais inferiormente, o tibial anterior, fibular longo, extensor longo dos dedos. Aqui também é um corte coronal, só que é um corte mais posterior, tá? É um corte mais para trás desse anterior, que estava no slide anterior, justamente para mostrar aqui, ó, a fíbula. Então, temos aqui o côndilo lateral, o côndilo medial, a tíbia e a fíbula. E a articulação tíbio-fibular, que a gente já viu ali no corte coronal, sagital, e agora a gente está vendo aqui no corte coronal. Tem um pedacinho do LCA aqui ainda e o LCP se inserindo na eminência intercondilar. Conseguimos enxergar também os meniscos no corno posterior do menisco medial e do menisco lateral. E aqui temos um outro ligamento bastante importante também, que é o ligamento colateral fibular, ó, com baixo sinal, se articulando aqui do côndilo lateral com a cabeça da fíbula. Certo? Então, antes de passar para o ombro, então, tá aqui, ó, são todos os cortes da imagem que eu passei. Então, aqui a gente consegue, é muito melhor a gente passar a imagem, analisar a imagem, né, do que só em um corte. A gente vai conseguir enxergar o fêmur, né, a diáfise do fêmur, a cabeça do fêmur, a cabeça da tíbia, o início da diáfise da tíbia, a cabeça da fíbula, a articulação tibiofibular, vários ligamentos, vários tendões, a patela na frente. Então, como aqui, ó, a parte lateral, então a gente vai conseguir enxergar os meniscos, né, que a gente
recebe bastante solicitação para avaliação dos meniscos. Então, esse menisco aqui é o menisco lateral, tá? Menisco lateral, então ele se divide no corno anterior do menisco lateral, corno posterior do menisco lateral. Então, o LCA aqui no meio, o LCP que a gente não conseguiu enxergar naquele corte, ó. Então aqui tem um pedaço do LCP, nesse outro corte ele se insere para cá. Então a gente consegue, passando as imagens, a gente consegue enxergar toda a estrutura anatômica certinha. Então lá para o outro lado, o menisco medial. Então corno anterior do menisco medial, corno posterior do menisco medial. Que o corte coronal, né? Geralmente os serviços não pegam a patela no corte coronal, né? O coronal é bastante utilizado para avaliação de rotura meniscal, né? Aqui nesse caso, se estressar um pouquinho a janela, tá com não, ele não tem a rotura meniscal aqui, né? Mas o coronal é bastante utilizado para essa finalidade. Então, o trato iliotibial, o colateral medial, os meniscos, o LCP, que com baixo sinal, o LCA do outro lado. Então, é sempre bom a gente correlacionar as imagens e ir passando, né? Foi uma forma que eu aprendi bastante anatomia radiológica, foi olhando no livro e passando a imagem e procurando a estrutura de acordo com o sinal do tecido. Então, vamos voltar aqui. Passar para o ombro. Então, novamente, os 3 planos de corte anatômico seccionais do ombro, que é o segundo exame mais solicitado de ressonância de MSK. Então, aqui, eu tive muita dificuldade no início, pessoal, de identificar os planos de ombro, principalmente o sagital e o coronal. Eu não conseguia diferenciar os dois de jeito nenhum. Até que uma colega minha, no axial, muita gente sabe, né, que já tem aquela analogia que muita gente usa, que é a da casquinha do sorvete, né? A cabeça do húmero é o sorvete e a escápula aqui é a casquinha do sorvete. Então, o axial é o mais fácil de identificar. Já o sagital e o coronal, muita gente tem dificuldade, eu tive bastante também. Então, minha colega, né, ela me ensinou, ela me disse, falou, ó, o sagital é o que parece um microfone, né? Tem aqui a diáfise do húmero e a cabeça do húmero é a parte onde a gente fala, né, do microfone, e a diáfise do húmero onde a gente vai segurar o microfone. Eu falei, tá, entendi. Só que aí, quando eu olhava para o coronal, tinha um microfone também, né? Um microfone um pouco torto. E eu não conseguia, eu sempre confundia os dois, até que eu utilizei a escápula aqui na frente, né, do coronal, e fiz uma minha própria analogia. Então, o coronal se parece com um machado, o sagital ele se parece com o microfone e o coronal ele se parece com o machado. A escápula, aqui, ó, é a lâmina do machado, a diáfise do húmero é onde a gente segura o machado, tá? Então, eu fiz essa analogia e a partir dessa analogia eu nunca mais errei os planos de ombro, nunca mais confundi o sagital e o coronal. Então, eu trouxe também aqui um protocolo rotina para vocês, lembrando também que o protocolo ele pode mudar de acordo com o serviço, mas é realmente um protocolo que é mais utilizado em todo o Brasil, que é o sagital T1, geralmente utiliza muito para vetrofismo muscular perto do Y da escápula, sagital DP FET7, um coronal DP FET7 e um axial DP FET7. Por que que usa muito o DP e não o T2 FET7? Existem serviços que usam o T2 FET7 também, né, para ter um hipersinal ali na questão da água e de lesões também, reações inflamatórias. Mas, pessoal, o DP FET7, pelas propriedades físicas da ponderação, o DP ele possui um contraste melhor de ligamentos e tendões, tá? Com relação aos outros tecidos. Então, os radiologistas de MSK gostam muito de DP FET7 por isso. Ele tem um melhor contraste de ligamentos e tendões do que o T2 FET7, tá? Bom, aqui é um coronal T1 do ombro, ó, o machado. Então, começando a identificar as principais estruturas anatômicas. Lembrem que a gente vai identificar primeiro o que? A parte óssea, o tecido ósseo. Então, identificamos aqui o húmero, a cabeça do húmero, a diáfise do húmero, o colo da escápula, ó, a escápula é a lâmina do machado, então aqui é o colo da escápula,
A articulação glenohumeral, que é a articulação aqui da cabeça do húmero com a escápula, né, a glenoide. Nós temos o labrum aqui também, fazendo essa articulação aqui. Na parte aqui superior, nós vamos ter a clavícula se articulando com o acrômio da escápula, formando a nossa articulação acrômio-clavicular. Eu pego muito exame de ombro, pessoal, que tem alteração na articulação acrômio-clavicular, principalmente de impacto, tá? Sempre tem muito edema aqui na articulação acrômio-clavicular. Temos aqui o músculo supraespinhal, o tendão do músculo supraespinhal. Percebam que ele tem um sinal menor, né? Tá bem pretinho aqui, então, enquanto o músculo tá com um sinal mais baixo, ou um pouco mais alto, né? A gente pode, se eu for comparar o sinal do músculo com o tendão, eu posso falar que o músculo, em relação ao tendão, ele tem um sinal maior, né? Que ele está mais cinza, está mais claro do que o tendão. Então, músculo supraespinhal, o tendão supraespinhal. Então, aqui se articulando na cabeça do húmero, né? A inserção do tendão supraespinhal, que tem também pego muita alteração. Aqui mais na parte medial, o músculo trapézio. Na parte inferior, temos aqui o redondo menor. E aqui a gente já pega também um pedacinho do latíssimo do dorso, nossa famosa dorsal. E por último, o nosso músculo deltoide, né? O principal músculo aí do ombro, que a gente vai ver em toda a extensão, em todos os planos anatômicos. Aqui passando para um axial do ombro, novamente, vamos identificar primeiro a cabeça do húmero, tá? Aqui esqueci de comentar, né, a questão do tecido. Por fora, que está com brilhando, está com mais branco, é o tecido adiposo, né, a gordura, e mais internamente com um sinal menor, né, mais cinza, digamos assim, toda essa região com esse sinal é músculo, certo? Então, vamos lá, começar iniciando. Os ossos, cabeça do húmero, escápula, né, o corpo da escápula aqui. A articulação glenohumeral, né, fazendo a articulação do húmero com a escápula. Vemos aqui nos dois lados da escápula o lábio glenoidal, né, com baixo sinal, um pontinho preto aqui, a gente brinca na falar o chifrinho da escápula, né, o posterior e o anterior, é o lábio glenoidal, tá? O posterior e o anterior. Mas na parte anterior aqui nós vamos ter o sulco intertubercular, que é onde vai se inserir o tendão do bíceps braquial. Percebam que ele redondinho aqui, né, que é um corte axial com baixo sinal, tá? Então aqui é o tendão do bíceps braquial, que vai se inserir no sulco intertubercular. Posteriormente aqui, nós vamos ter o músculo deltoide, aqui o seu feixe posterior, né? Na parte lateral aqui, ó, é o seu feixe medial, e na parte anterior é o seu feixe anterior. Mais posterior aqui, atrás da escápula, né? Mais posteriormente à escápula, nós temos o músculo infraespinhal. Na parte mais anterior daqui da escápula, nós temos o músculo subescapular. Se inserindo aqui também no sulco intertubercular, nós vamos ter o tendão do músculo subescapular, né? Tá com baixo sinal, lembram? Sempre vocês verem um bem pretinho, né? Com baixo sinal, vai ser um ligamento ou vai ser um tendão. Mas na parte anterior, o peitoral maior, e aqui também a gente consegue enxergar um pedacinho do músculo peitoral menor. Não menos importante, sem sinal nenhum aqui, essa parte preta, né, uma bola preta aqui, uma semicircunferência, na verdade, preta. Isso aqui é o pulmão, pessoal. O pulmão cheio de ar, a gente não tem sinal dentro do pulmão, tá? Então, por isso que ele fica com baixo sinal. Em qualquer ponderação, o pulmão vai se apresentar dessa maneira. Porque é ar, né? E não menos importante, falei de algumas estruturas aí, certeza que muita gente estava pensando aí, e o manguito rotador, não vai falar? Porque justamente é a principal estrutura do nosso ombro. Então, o manguito rotador já vem um pedido específico, ressonância do ombro para avaliação de lesão em manguito rotador. O que é um manguito rotador? É justamente a união de 4 músculos e seus respectivos tendões que eles vão envolver o nosso ombro, tanto na parte anterior, na parte superior e na parte posterior. Então, eles são músculos que se originam na escápula e que vão se fixar na cabeça do nosso húmero. Eles têm a função de estabilizar o nosso ombro
e equilibrar todos os movimentos que nosso ombro é capaz de produzir. Tá? Então, nós temos aqui na vista anterior, temos o músculo o subescapular, e na vista posterior, a gente consegue enxergar, né, um pedacinho aqui do supraespinhal ainda, e na vista posterior a gente vê o músculo infraespinhal e o redondo menor. Então, esses 4 músculos e seus respectivos tendões que compõem o nosso manguito rotador, o supraespinhal, o subescapular, o redondo menor e o infraespinhal. Então, vou botar aqui novamente no software para a gente dar uma analisada nas imagens, porque é muito músculo, muito ligamento e muito plano anatômico, né, para a gente identificar em uma imagem só, em um corte só, como no joelho. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, aqui é um coronal DP FET7 do ombro, um corte mais posterior, então, lá para a região das costas, tá? Então, aqui que é que a gente começa a identificar. Esse feixe aqui é o tendão do redondo menor. Vou subir mais um pouquinho, um corte mais anterior, né? Então, aqui nós já conseguimos enxergar o tendão do infraespinhal, né? Tem esse nome porque, ó, a espinha da escápula já aparecendo aqui, então fica fácil. Redondo menor embaixo, infraespinhal entre a espinha da escápula e o redondo menor. Vai chegando no corte mais medial, a gente consegue enxergar aqui o supraespinhal, ou seja, em cima da espinha da escápula, supraespinhal, que foi justamente essa imagem que estava ali anteriormente, né, se inserindo aqui na cabeça do húmero. Então, vamos para um corte mais anterior. Opa, voltando. Aqui, ó, peraí, supraespinhal. Aqui, e o subescapular. Então, opa, aqui, subescapular aqui. O subescapular é na parte anterior, que é justamente ele aqui se inserindo na cabeça do húmero. Subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Então, são esses 4 músculos e seus respectivos tendões, né, se inserindo na cabeça do húmero, que vão formar o manguito rotador. Deixa eu procurar outra. Um corte coronal do ombro que eu não mostrei para vocês, né? Opa, sagital. Pronto, aqui é um sagital do ombro. Então, pessoal, aqui é um corte mais interno. Aqui a gente consegue enxergar do lado direito o pulmão, né? O Y da escápula, famoso Y da escápula, pego muito pedido. O médico, ele solicita, ele especifica que quer o corte até o Y da escápula, né? Deve ser porque muito serviço não corta até o Y da escápula. Em todos que eu trabalhei até hoje, é protocolo, a gente corta até o Y da escápula. Então, aqui na frente, aqui é a clavícula, né? Se articulando aqui, articulação acrômio-clavicular, o acrômio da escápula, a espinha da escápula. Então, o que é que a gente vai conseguir enxergar aqui? Um corte mais medial. Então, nós temos aqui o músculo, o supraespinhal, né? O subescapular, o redondo menor e o infraespinhal. Então, se vocês conseguirem acompanhar, aqui já é o tendão, tá? Com baixo sinal. Lembra que tem baixo sinal. Um aqui, o outro aqui e os outros aqui. Então, eu vou ficar passando a imagem. Ó. Vocês vão perceber que eles vão se convergendo, os 4, eles convergem e vão se inserir na cabeça do húmero. Então, ó, por exemplo, aqui o supraespinhal. Então, aqui é onde está o ponteiro do mouse. Ele vem vindo, olha ele aqui, tá aqui, a bursa subacromial, né, que tem líquido sinovial que para facilitar o deslizamento dos tendões. Então, ele aqui, então aqui ele já se inseriu, né? Então, a bursa subacromial e ele se inserindo. Aqui também o do infraespinhal, novamente, acompanha aqui no mouse. Ele aqui, e ele se inserindo aqui, tá? Então, a ressonância, apenas com uma imagem, um corte, a gente não consegue identificar direito todas as estruturas. É bastante interessante essa metodologia, passar todos os cortes
para a gente ir seguindo, né, buscando a anatomia desejada. Eu sei que aqui, nessa região mais exterior, é gordura. Por que ela está com baixo sinal? Se a gordura sempre tem a hipersinal? Porque é um fat set, né, um DP fat set, como eu falei. Então, a gordura, o sinal da gordura é suprimido, por isso que a gordura aqui está se apresentando com baixo sinal. Aqui é um sagital T1. Então, a gordura está com hipersinal. Gordura, tudo que está branco aqui, ó, tirando o húmero, claro, é gordura. Então, a gente pegou um DP FAT 7 e ficou escuro, justamente porque saturou o sinal da gordura. Então, ela se apresenta com baixo sinal. Deixa eu botar só mais um axial aqui rápido. Opa, aqui é o pós-contraste. Pronto. Aqui também é um DP FAT 7. Então, vemos a cabeça do húmero, a escápula, né? O lábio glenoidal, posterior, anterior. Mais superior aqui, ó. Temos o supraespinhal, o infraespinhal, o subescapular. E o redondo menor, um pouquinho aqui, né, menorzinho. E, ó, o tendão do bíceps. Lembram? Tendão do bíceps aqui, ó, se inserindo também juntamente com o subescapular. Então, é bastante interessante. A gente sempre está passando todas as imagens da aquisição para identificar as estruturas anatômicas. Então é isso, pessoal. Novamente gostaria de agradecer, né, ao Dr. João e toda a comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E podem aplicar, claro que vocês vão ter que estudar, né, a parte da anatomia topográfica e saber como se comporta cada tecido na imagem de ressonância magnética, mas com esses conhecimentos vocês vão conseguir identificar qualquer tecido em qualquer exame de MSK. Se vocês forem analisar uma ressonância de mão, vocês vão identificar o tecido ósseo, vocês vão identificar o tecido adiposo, o tecido muscular, porque vocês vão saber como se comporta cada tecido em cada ponderação da ressonância. Então, essa é a chave para quem não consegue olhar uma ressonância e identificar as estruturas, achar tudo branco e preto, né? Na partir de hoje, vocês vão enxergar a ressonância com outros olhos.